Tá devagar hoje, povo. Bom dia aos que já estão com seu chimarrão pronto para encarar mais um dia, para um momento de meditação, prosa, reflexão, provocação. Falar um pouco da realidade do dia a dia. Não adianta nós só procurar o lado negativo, vamos ver o que de positivo podemos tirar de cada situação. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos que também aprender com Ele, aprender com Deus, pois Deus fez as coisas belas no seu devido tempo. E quem é filho de Deus deve reconhecer isso, que em cada situação tem algo belo, que no momento parece não ser. Mas quero dizer uma coisa interessante, ó. Nada de tão ruim que ainda não possa piorar. Não fique aí com saudosismo dos tempos de muitas facilidades. Não fique aí em pleno inverno pensando no verão, na praia, tá? E nas coisas próprias da estação de verão. Nós estamos vivendo uma estação de pandemia, uma estação de quarentenas, uma estação de concerto, uma estação de muita reflexão. Meu bom dia aos que chegaram posterior. E olha, vamos fortalecer, se querem continuar. Se você arrumar e tiver algo melhor nesse período, pode fazer, tá? Mas se não tiver, vamos ver aí diante de Deus o que podemos trabalhar na linha do pensamento. Eu provoco as pessoas a pensar. Estamos numa nova fase, como que se fosse uma estação. É a estação espiritual. Essa situação que o mundo vive, principalmente a igreja vive, porque as medidas são justamente para atingir as igrejas. Ainda ontem, em contato com a nossa prefeita, quando ela me passou, olha, está tudo fechado, mas até 30 pessoas podem reunir. E eu respondi, qualquer tamanho de igreja? Pois é, quando eu disse aqui, se bem que isso não vem dela, viu? Vem de autoridades que estão acima da nossa prefeita. Então não culpe a nossa prefeita com essas medidas, porque essas medidas vêm de partidos políticos. E os partidos são regidos por ideologias. Ideologias foram construídas com interesses para o inferno. Porque não precisa mais do que sermos dois gêneros, né? Mas aquelas ideologias para dar cobertura à criação de mais coisas, a criação de mais coisas. Precisa-se criar mais coisas além do que Deus criou? Precisa-se inventar mais coisas do que o que Deus já deu, que são os preparos para a vida, que são os princípios de vida, os padrões de justiça e todo o preparo para nós justamente cumprirmos o desígnio? O diabo quer ser criador, quer ser governador, quer ter o governo sobre o ser humano. E por isso que ele implanta medidas de escravização. Deus não escraviza ninguém.
Deus não oprime ninguém. Quem rouba, mata e destrói não é Deus. E os que estão a serviço de Deus não devem fazerem isso. Então, meus queridos, hoje é 23 de junho. Olha ali, ó, quantas quarentenas? Não me lembro mais. Quantas teremos ainda pela frente? Não, ninguém sabe. Só que nós estamos numa nova aí agora essa semana, bandeira vermelha. E o que se faz? Bom, quando ao derredor não tem saída, a saída para cima ninguém vai impedir. O salmista passou por situações parecidas, que lá no Salmo, parece-me que é o 121, que ele se viu cercado de todos os lados. E ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Será que ele estava procurando o monte ou estava no meio dos montes? E ele só via monte. Montes significam empecilhos, dificuldades, situações sem saída. Mas aí então ele diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde? Dos montes não tinha e não podiam e não vinham socorro. Mas aí o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem agora das minhas liberdades, não vem agora dos meus direitos, não vem agora mais nem da minha cidadania terrena. O meu socorro vem do Senhor. Então, por isso que devemos e jamais devemos abrir mão da nossa fé, da nossa dependência, do nosso compromisso com Deus, porque, falei no começo, a coisa não está boa, mas nada que ainda não possa piorar. E se a coisa piorar, quem poderá lhe socorrer? Quem? Da onde poderá vir o seu socorro? Eu tenho certeza que Deus jamais desampara os seus. Jamais. Não estou vendendo maldição ou coisa ruim. Estou lhe preparando para você se dar bem em tudo que a vida oferecer. Um mundo onde o diabo governa. Um mundo onde agora encontraram meios e medidas para frear a igreja, para tirar a liberdade de culto. E como a maioria dos cristãos não conseguem sobreviver sozinhos, precisam da oração do seu pastor, do seu líder, precisam de um ambiente de culto, porque são que nem caminhão velho, se não esquentar com a ajuda, com o empurrão de outros, não funciona nunca. Pois é, agora nós vamos ver o crente verdadeiro, o que sabe se relacionar com Deus, não vai perder sua identidade espiritual, o seu relacionamento com Deus, não vai perder sua fé, não vai perder sua saúde mental, não vai perder sua vitalidade espiritual, não vai perder a visão de reino. Mas aquele crente bebê, que queria tudo pronto, que orasse, que o abençoasse, que vinha na igreja só para buscar bênção, esse vai ser difícil. Então, meu irmão, minha irmã, você que sabe desses bebês espirituais que só viviam de benesses e agora as dificuldades. E não adianta, meu querido, minha querida, você agora nessas pandemias se fazer de coitadinho, Deus, e reclamar para Deus, e choramingar para Deus. Eu desafio você a se alimentar mais da palavra
e aquilo que você vai entendendo da palavra sem espiritualismo, aquilo que você vai entendendo ao natural da palavra, ao natural, porque tem pessoas que buscam a revelação. A revelação é algo além daquilo que já está revelado. O óbvio, o básico, o necessário, o feijão com arroz, os nutrientes especiais já estão revelados na palavra. Basta a pessoa ter apetite, ter disposição, ter um olhar positivo das coisas, que já vai ter orientação para a vida. Tem muita gente que só quer ouvir Deus. Sim, como é que a gente ouve Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Que você vai ouvir o que você leu, porque você vai ler o que Deus falou. O que Deus falou foi escrito, e o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Amém. Amém, amados. Vamos ser mais um pouquinho inteligente. Nós estamos orando com a igreja o Salmo 27, e foi o primeiro texto, a primeira palavra que veio ao meu espírito hoje quando me acordei, tá? Quando dei voz ao meu corpo, vamos levantar, e tem os afazeres, os compromissos, tem a vida material para administrar. Então o Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Do que me recearei? Olha o poder desta palavra. Olha a veracidade, olha o que esta palavra diz. O Senhor é a minha luz. Bom, como é que Deus é luz do meu caminho e no meu caminho? Como Deus pode ser luz no seu caminho e luz da sua vida? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salvação significa solução. Luz no caminho significa direção. Saber para onde vai, em que caminho está andando, aonde o caminho pode lhe levar. O Senhor sendo a sua luz, você não está andando na direção errada. O Senhor sendo a sua salvação, você está tendo solução, está sendo atendido. Mas atendido dentro da realidade, da necessidade e também da credibilidade, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Quem busca o Senhor de todo o coração encontra. Aquele que voluntariamente serve, se doa, ama, perdoa, tudo isso volta multiplicado. Pois a grandeza da vida de um ser humano está na maneira dele servir. Pois é a maneira que ele serve é que o credibiliza para a vida. E Deus nos ensina isto, pois ele nos deu a gestão do mundo, colocou em nossas mãos. Nos criou sua imagem e a sua semelhança e nos deu ordem para governar, para dominar, para frutificar, para multiplicar e para cultivar a terra, tirar da terra. Então está tudo ao nosso alcance, está tudo para nós, o seu futuro está nas suas mãos. Os resultados para a sua vida são resultados do trabalho de suas mãos. A direção para a sua vida está na sua humildade e reconhecimento que há um Senhor sobre a sua vida. Mas
aposto que a maioria nem se percebe quem é que é o valor maior, quem é que se assenhoreou de suas vontades, de seus desejos, de seus sonhos, de seus projetos, de seus interesses. A maioria dos seres humanos nem se aperceberam quem se assenhoreou de sua vida, da gestão da sua vida. Muitos pensam que estão servindo a Deus, mas o diabo se faz de Deus. Ele é um travesti, ele se traveste até de anjo de luz para enganar. Não é de hoje que ele sempre quis o lugar de Deus. E para as pessoas que não conhecem a Deus de fato e de verdade, muitas vezes, para atender necessidades, para preencher vazios, buscam a Deus e buscam em lugares errados e encontram ali um sobrenatural e acham que é de Deus. Encontram ali alguma resposta, porque o diabo sabe o que você deseja, o que você busca, e ele então maquia. Ele rouba de alguém e dá para as pessoas então acharem que receberam de Deus. O diabo sabe da sua necessidade. E ele usa pessoas malignas, até para atender as suas necessidades, para atrelarem sua vida a eles. Isso chama-se os políticos. Mas só para iludir, para depois continuar mandando e dominando e tendo você como massa de manobra. Mas voltamos à palavra. Quando o Senhor é a sua luz e a sua salvação, você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Olha o que o salmista fala no Salmo 23. Lá quase no final ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E ainda ele desafia, nessa certeza de que Deus está com ele, ele desafia: preparas-me uma mesa diante dessa pandemia, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Eu pergunto, seu cálice tem transbordado da presença de Deus? Seu cálice, sua vida, seu espírito tem se alegrado em Deus? Com todo o tempo que nós estamos tendo a mais, você está aproveitando bem esse tempo? Seu cálice, seu espírito tem transbordado? Olha, quando o nosso cálice está sendo enchido com a presença de Deus, com a graça de Deus, essa mídia podre causa um mal-estar. Mas se você não desgruda os seus olhos dessa mídia, é porque o seu interior está mal. Exatamente. Aquilo que está no seu interior, você quer mais. Se você deixar a graça de Deus entrar no seu interior, você vai querer mais de Deus. Amém? Se você alimentar-se da palavra, meditar na palavra. Então, quando o Senhor é a tua luz e a tua salvação, primeira coisa, não tem medo. Não se tem medo. Deus estando com a pessoa, ela enfrenta qualquer circunstância sem medo, sem insegurança, sem desespero.
mas na confiança de que está segura, pois somos dele. Paulo disse isso. Ninguém deve viver para si, pois quem vive para o Senhor vive, quem morre para o Senhor morre. Mesmo você tendo e estando servindo a outros valores, a outros senhores, você continua sendo de Deus. Mas não pense que você desistindo de servir a Deus ou não querendo servir a Deus, Deus ainda vai manter a recompensa. Vai manter a recompensa como se você fosse obediente. A recompensa é por obediências. Recompensa é por obediências. Recompensa positiva, de galardão, de prêmio, de bênção, é pela obediência. Então, querido, a bênção já foi dada. Está dentro de mim, está dentro de você. Deus me abençoou para ter boa gestão. Deus lhe abençoou para ter boa gestão. Deus nos abençoou para frutificarmos. Deus nos abençoou para multiplicarmos. Deus nos abençoou para dominarmos e não sermos dominados. Entendeu? O que faz com que se perde o controle, se perde o domínio e se perde a estrutura? Quando não se cumpre o propósito para o qual existimos. Quando o Senhor é a tua luz e a tua salvação. Cada vez que eu leio esse texto, me deparo com esse salmo, eu tenho lembrança de um testemunho muito lindo. Uma certa ocasião, um missionário com sua família estava num país cumprindo seu chamado. Ele, a esposa e três filhos, não tenho lembrança quantos filhos. E a sua esposa ficou enferma. E ela cada vez estava pior e não conseguiam identificar a enfermidade dela. Ao ponto de ela não mais nem conseguir falar. E agora aquele missionário num país estranho foi enviado para pregar o evangelho, para levar o reino de Deus. E ele agora, a esposa, e ele tinha que cuidar da esposa, os filhos, e não podia estar cumprindo a missão dele, para o qual ele foi enviado. Mas ele continuou na sua dependência, no seu relacionamento com Deus, e numa manhã, ele meditando na palavra, abriu a sua Bíblia, se deparou com esse salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. Do que me recearei? Aquela palavra se tornou como que um estupinho, uma bomba na sua vida. E ele foi no quarto onde estava sua esposa e leu para ela e disse: repita comigo esta palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. As primeiras vezes ela apenas balbuciava, não conseguia sair voz. E ele insistia: repita comigo. E a repetição da palavra, porque o poder está na palavra. E cada vez que ela repetia, a voz ia aparecendo.
A sua voz ia se fortalecendo. Cada vez que ela repetia a palavra gerava vida para o seu corpo, saúde para o seu corpo. Em pouco tempo, o poder da palavra restaurou-o completamente. Se sua mente está fraca, se sua fé está fraca, se sua vida está fraca, se a sua esperança está fraca, está na hora de você exercitar o poder que está na palavra. O poder está na palavra. Quanto mais você declarar, porque a fé vem pelo ouvir, mas declare que você terá um exercício tríplice. Você lendo, sua mente leu, sua boca, sua língua falou, seu ouvido ouviu e sua mente recebeu. 4. Tem um exercício multiplicado por 4. Tem pessoas que não conseguem se fortalecer, entender e se construir na palavra, porque querem ler a palavra só com os olhos. Sabe o que acontece com você, meu irmão, que não gosta de ler, porque diz que a cada vez que pega a Bíblia dá sono? Porque você só quer ler com os olhos. Leia com a mente, leia com a sua língua e entenda, escute, se corrija. Porque quando a gente ouve o que lê, a gente até se corrige se cita alguma palavra errada. A gente se fiscaliza. O poder está na palavra. Qual foi a última vez que você tem declarado ao mundo espiritual que o Senhor é a tua luz? Qual foi a última vez que você tem declarado diante de tentações, de escolhas, diante de oportunidades que surgem diante de você, que o Senhor é a tua salvação? Qual foi a última vez que você teve esse posicionamento diante de Deus? Deus, tu és o meu Senhor. Eu preciso da luz do Senhor para dirigir a minha vida. Os nossos olhos biológicos veem o que está diante, mas a luz do Senhor mostra a direção da eternidade. Mostra não só o que é material, mas mostra a vida num todo. Quando o Senhor é a luz, que é a tua luz e a tua salvação, você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Ninguém vai morrer na véspera. E ordenado a morte, todos estão. Então é melhor ser do Senhor para viver ou para morrer. E você só é do Senhor para recompensas eternas, andando na luz do Senhor. Deus o abençoe. Até amanhã. Se você quiser, Deus quer. Enquanto tem quem quer, estarei aí para servir. Deus abençoe.